Olá, boa noite, a paz do Senhor. Eu estou passando aqui para trazer uma palavra da parte do nosso Deus. Deus, Ele colocou uma palavra no meu coração neste dia de hoje. Eu estava conversando com Jesus. Tem momentos que você precisa parar um pouco para ouvir, o que Deus Ele tem para falar. E principalmente neste período que nós estamos passando, um período de pandemia, um período tão difícil de se fazer a obra de Deus. E eu estava conversando com Jesus justamente dessas dificuldades, que nós temos encontrado em fazer a obra do Senhor. Acredito que não é um sentimento apenas meu, mas de todos aqueles que lideram, a casa do Senhor, que estão ali com o chamado de liderança, tem sentido a ausência de alguns irmãos na hora dos cultos. Chegamos no culto, os cultos são limitados, pouco tempo, poucos dias, e mesmo assim, nos momentos que temos a oportunidade de estarmos na casa do Senhor, escolhemos qualquer outro lugar e estamos aí presos a tantas coisas que nos impedem de chegar até a casa de Deus. E o Senhor me deu uma palavra no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38, que diz assim: Indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. Observe bem, ela o recebeu em casa, Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída. Guarda esta palavra. Marta, ela estava andando distraída. Ela tinha recebido Jesus em sua casa, mas ela estava distraída. E a Bíblia continua dizendo assim: em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Então, a Bíblia diz que ela estava distraída e Jesus lhe orienta dizendo: estás ansiosa e preocupada. Essas enfermidades, a ansiedade, a depressão, a preocupação, têm sido as enfermidades do século, têm sido as feridas que nós estamos enfrentando. E através dessas feridas, o diabo ele tem entrado e ele tem distraído muitos servos de Deus. Muitas pessoas hoje colocam como prioridade na sua vida as coisas materiais. Elas dizem que precisam cuidar da casa, e eu não estou aqui dizendo para que você não cuide da casa. Também sou dona de casa, trabalho fora também. Então a gente precisa cuidar da casa, cuidar do marido, trabalhar fora, mas a gente não pode se distrair com essas coisas. Nós precisamos colocar na lista de prioridade da nossa vida estar aos pés do Senhor, as causas do Senhor, o trabalho do Senhor, aquilo que Deus nos confiou. Como é que nós temos exercido aquilo que Deus tem nos confiado? Quais são as desculpas que nós temos usado para ir à casa do nosso Deus, para atender o chamado do nosso Deus, para evangelizarmos? Nós saímos para todos os outros lugares. Nós vamos para shopping, nós vamos para supermercado, nós vamos para o centro da cidade, a gente caminha na rua, mas quando chega o momento de estar aos pés do Senhor, nós dizemos que estamos enfadados, estamos cansados e afadigados. Queridos, é tempo de buscarmos ao nosso Deus. É tempo de colocarmos como
prioridade na nossa vida. Jesus, ele disse para Marta: Marta, estás ansiosa e estás afadigada, estás enferma. Em outras palavras, ele estava dizendo, precisa de cura. Porque muitas vezes, querido, nós trabalhamos tanto que, como disse Sócrates, precisamos ter cuidado com o vazio na nossa alma por muito trabalho. Então, precisamos trabalhar, sim. Precisamos cuidar da nossa vida, precisamos cuidar de filho, de marido, nos desdobrar, sim, com certeza, sem dúvida. Mas essas coisas não podem nos distrair. Nós precisamos ter zelo, estar na casa de Deus. E não estar ali para cumprir um regulamento, não estar ali para cumprir o horário, mas porque você ama a casa de Deus, mas porque você tem prazer em servir a Deus. A gente fica olhando quantas pessoas hoje estão nos hospitais e não tem sido pouca a quantidade de gente entubada, não tem sido pouca a quantidade de gente acometida por enfermidades. E nós estamos parados e distraídos, cuidando da nossa vida, da nossa casa, da nossa beleza, colocamos dificuldade para fazer a obra de Deus. Sabe por quê? Porque a doença não chegou na nossa casa. Então, enquanto ela não chega na nossa casa, a gente vai vivendo, queridos, como se nada tivesse acontecendo. Mas Deus não te levantou para isso. Aceitou a Jesus? Sim, mas está distraído com muitas coisas. E naquele tempo, Marta poderia ter escolhido ouvir a Jesus. Ela ia ter as coisas dela ali para fazer sempre. Aquele momento era único. O momento em que Jesus estava na sua casa. Às vezes a gente trabalha tanto o dia todo que quando chega a noite a gente está tão afadigado que não dá nem boa noite a Jesus. Não cuidamos daquilo que Deus tem nos dado, que é a nossa vida espiritual. Cuidado, você está adoecendo. Cuidado, você está indo para longe de Jesus. Daqui a pouco você vai estar dizendo aí, não, mas é porque as pessoas não me amam, é porque as pessoas não me entendem, é porque as pessoas não me compreendem, e aí é por isso que eu não vou, é porque você está ficando doente. Você está enfermando na alma, porque você não está no lugar que deveria estar, que é aos pés de Cristo. Pense nisso. Jesus, ele tem um bálsamo para a tua vida, ele tem um bálsamo para a minha vida, e ele te convida a uma escolha. Você vai continuar afadigado, você vai continuar trabalhando desenfreadamente, sem limites, e enquanto a casa de Deus está vazia, você vai continuar dando desculpas para chegar lá, porque você tem muitas outras prioridades e Cristo não é a prioridade da tua vida. Ou você vai rever os seus conceitos e vai decidir servir a Deus com excelência. Esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração durante todo este dia. As doenças estão aí. As doenças do corpo, da alma, da mente, e enfermando a vida de muitos espiritualmente. Mas faça a escolha certa. Escolha estar aos pés de Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.